Oiê, eu sou a Bia e está começando mais um episódio do História Alternativa. Oi, gente! Eu sou a Júlia e no episódio dessa sexta-feira estamos em clima romântico. Todos sabem que o Dia dos Namorados se aproxima. E, em homenagem a essa data, hoje falaremos sobre a sua origem, como essa celebração acontece nos dias atuais, e traremos a história de dois casais que, juntos, mudaram o mundo. Mas antes de chamarmos o episódio, gostaríamos de pedir que nos siga no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as novidades do podcast. Então fique atento para não perder nada. Não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua com a gente depois da vinheta. No Brasil, o Dia dos Namorados é comemorado 12 de junho, mas na maioria dos países, essa data é celebrada em fevereiro e leva o nome de Valentine's Day, ou Dia de São Valentim em português, e costuma ser uma ocasião também para homenagear outras pessoas, que não só os namorados. Como não é de costume nosso comemorar o Dia de São Valentim, no território brasileiro, o dia carrega uma história relacionada ao mercado e consumo, e foi criado justamente com essa pretensão, já que o mês de junho era considerado fraco em vendas, bem diferente da atualidade, uma vez que se tornou um dos mais lucrativos. A título de curiosidade, quem implementou o Dia dos Namorados no Brasil, tal como ele é hoje, foi João Dória, falecido pai do ex-governador do estado de São Paulo, que tem o mesmo nome. O dia foi escolhido pois é a véspera do dia de Santo Antônio, considerado o santo casamenteiro. Bem diferente do Brasil, nos países europeus e nos Estados Unidos, o Dia dos Namorados é o dia de São Valentim, comemorado em 14 de fevereiro. A data é uma referência a um padre romano chamado Valentim, que no século III foi condenado à morte por contrariar as ordens do imperador Cláudio II. O monarca havia proibido a realização de casamentos, porque acreditava que homens casados não seriam bons soldados. O padre Valentim, crendo que o casamento fazia parte dos planos divinos, continuou a celebrar matrimônios, indo contra as ordens do Estado. Quando descoberto, foi preso e morto pelo imperador, o que historiadores acreditam ter sido por volta do mês de fevereiro. Antes de morto, quando prisioneiro, apaixonou-se por uma moça e passou a lhe enviar cartas. Em uma delas, é possível que tenha assinado do seu Valentim. E é por isso que uma das tradições dos povos que cultuam esse dia é enviar cartas à pessoa amada. No século V, o Papa Gelásio passa a reconhecer o padre como um santo e institui o dia de São Valentim. A partir de então, Valentim passa a ser um símbolo dos apaixonados. Outro fator que contribuiu para que a data fosse decretada em fevereiro é que nesse mesmo período do ano havia uma festa pagã em Roma, intitulada Lupercalia. O festival marcava a transição para a primavera e prestava homenagens às deusas mitológicas, sendo também uma oportunidade para a prática de atos sexuais. Com a oficialização da religião católica, a Igreja resolveu então banir o festival, transformando-o em um evento relacionado ao cristianismo. Dizem que o amor transforma, mas grandes histórias de amor realmente mudaram o mundo, ainda que raramente mencionada nos livros. Como estamos nesse clima romântico, selecionamos 2 casais que fizeram parte de 2 marcos importantes da história. Vamos começar com a história de Anita e Giuseppe Garibaldi. Giuseppe era um italiano de ideais republicanos que lutava contra a ocupação austríaca em seu país.
Perseguido pela polícia, ele fugiu para o Brasil e juntou-se ao governo Farroupilha, que lutava por um estado federalista no Rio Grande do Sul. Foi lá que ele conheceu Ana Maria Ribeiro da Silva, uma moça de origem humilde que era casada com um sapateiro. O casal se apaixonou e, sem hesitar, Anita, como ela era conhecida, largou o marido e fugiu com o romântico guerreiro Giuseppe. A partir daí, ela passou a lutar ao lado do amante e sua batalha era sempre travada em nome da liberdade e da justiça. O casal lutou bravamente em batalhas no Brasil, Uruguai e Europa. Em 1848, com 4 filhos, eles resolveram se mudar para a Itália, a fim de lutar pela independência e unificação do país. Mas apenas um ano depois, Anita morreu nos braços do companheiro, vítima de febre tifoide. Em lugar de desistir, Garibaldi seguiu ainda mais disposto. Agora era sua obrigação lutar por aquilo que a sua amada acreditava. No mesmo ano de sua morte, e depois de ter sido eleito membro do parlamento italiano, Garibaldi ditou sua biografia ao escritor francês Alexandre Dumas. Sobre Anita, ele diz, abre aspas, era a mãe dos meus filhos, a companheira da minha vida nas boas e nas más horas, a mulher cuja coragem tantas vezes desejei que fosse minha. Fecha aspas. Linda história, não é? Agora, vamos falar sobre a história de amor da Rainha Vitória e do Príncipe Albert. Os dois se conheceram aos 17 anos, quando ele foi passar as férias no Castelo de Vitória, sua prima. Ela se apaixonou perdidamente e relata em diários o seu sofrimento quando o príncipe partiu. 3 anos depois, quando Vitória já havia subido ao trono, eles se reencontraram e o ambicioso Albert ficou deslumbrado com o fato de ser amado por uma rainha. No começo, ele enfrentou a resistência de Vitória ao tentar discutir qualquer assunto relacionado à política. Gradualmente, porém, foi conquistando sua confiança. Primeiro, ela o indicou como regente, no caso de sua morte. Depois, nomeou seu secretário particular, um conselheiro para assuntos confidenciais. E, a partir daí, bastava que ele expressasse uma opinião para que Vitória ficasse ao seu lado. Ele passou a escrever os discursos dela, a lhe dizer o que responder aos ministros e a aconselhá-la em cada atitude. Todos os grandes feitos da era vitoriana passavam pelo crivo de Albert. Depois da morte do marido, a rainha Vitória continuou levando a Inglaterra exatamente como havia feito ao seu lado. Ela viveu por mais 40 anos, dormindo todas as noites com a foto do príncipe sobre o seu travesseiro. Obrigada por ter ficado até aqui. Esperamos que tenha gostado e contamos com você no nosso próximo episódio. Bons estudos e até mais!